Nesse módulo 3, nós vamos conversar rapidamente sobre os primórdios da matemática grega. Começamos com Tales de Mileto. A tradição atribui a Tales de Mileto, eu estou falando aqui cerca de 624 a 546 a.C., como a primeira pessoa a provar um teorema. Mileto é hoje em dia na Turquia, mas na época de Tales fazia parte da Grécia Antiga. Se Tales foi considerado como a primeira pessoa a provar um teorema, ele é frequentemente considerado como o primeiro matemático. Essas afirmações são sempre perigosas, mas para efeitos de organização das nossas ideias ela é bem didática. Porque, no fim das contas, é isso mesmo que Tales representa. Ele pode ser visto como o símbolo do início de um pensamento mais racional. Talvez você já tenha ouvido falar a célebre frase do Isaac Newton, em que ele afirma que se conseguiu ver mais longe é porque se apoiou em ombros de gigantes. Tales de Mileto também se apoiou nos que vieram antes dele. Ele teve possivelmente forte influência dos egípcios e mesopotâmios, além, é claro, da própria cultura grega. É por isso que o relato tradicional atribui a Tales esse papel de ter trazido essa matemática dos egípcios e dos mesopotâmios para a Grécia, ou seja, dando uma sensação de unidade à matemática. Tales representando essa transição da matemática da Mesopotâmia e egípcia para a matemática grega. A Tatiana Rock critica essa visão e, para ela, essa é uma etapa na construção do mito de que existiria uma matemática geral da humanidade. Acontece que, infelizmente, nós não temos documentação para comprovar essas afirmações sobre Tales, por onde ele andou. Sabemos muito pouco sobre ele. Então, tenhamos em mente de que muito do que se sabe sobre Tales é especulativo. Inclusive, é atribuído a ele a demonstração de resultados que muito provavelmente não foi ele quem descobriu. É creditado a Tales de Mileto os seguintes resultados. Ângulos opostos formados pela interseção de duas retas são iguais. Um círculo é bissectado por seu diâmetro. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Os ângulos da base são iguais. Dois triângulos são congruentes se possuem os dois ângulos e um lado respectivo iguais. O ângulo inscrito em um semicírculo é um ângulo reto. Todos esses resultados atribuídos a Tales de Mileto já eram conhecidos há muito tempo. Mas, afinal, então por que se dá crédito desses resultados a Tales de Mileto? Bom, olha, assim como a Revolução Francesa não começa literalmente em 14 de julho de 1789, ela é um símbolo, ela representa um marco importante, no caso, a queda da Bastilha. Então, se alguém mandar a gente escolher quem foi o primeiro a fazer uma prova matemática, a gente escolheu Tales de Mileto. Ele é o símbolo dessa transformação. Ele representou essa quebra na forma de pensar, utilizando de um método mais racional. O que diferencia Tales dos seus antecessores é a forma que ele busca dar significados, a maneira que ele tenta dar um significado aos resultados já conhecidos. Em outras palavras, é como ele justificava a validade das afirmações. Por exemplo, o primeiro resultado que eu listei acima diz: ângulos opostos formados pela intersecção de duas retas são iguais. Estamos considerando a situação que eu vou colocar na tela. E Tales está afirmando que o ângulo A é igual ao ângulo C. Nós poderíamos provar que os ângulos A e C eles são
iguais por dois caminhos. Um desses caminhos ele é bem prático. Se você tiver duas retas, suponha que você literalmente tem aí dois gravetos, alguma coisa, duas retas assim, e aí você pode constatar que isso acontece, que esses dois ângulos são iguais. Como? Você poderia pegar alguma coisa que tem a abertura, você mede assim a abertura de um lado e vê que aquela mesma abertura é igual à abertura do ângulo do outro lado. Basta... beleza, e você percebe que isso acontece sempre. Tá, essa seria uma maneira meio prática de você perceber que isso sempre acontece. Tá, mas eu quero apresentar aqui uma outra maneira de ver essa afirmação, que os ângulos opostos são iguais, utilizando um argumento menos prático e de cunho mais teórico. Note que o ângulo A é suplementar ao ângulo B, bem como o B é um ângulo suplementar ao ângulo C. Logo, os dois ângulos são iguais. Não estou afirmando que esse foi o argumento de Tales. De fato, eu não sei qual foi o argumento dele. De toda forma, essa prova ilustra o que Tales de Mileto vem a representar por nós. Ele vem a representar para nós, tá bom? Tales de Mileto, ele representa uma nova invenção. Ele representa uma invenção grega. A prova na matemática. Como veremos mais adiante, uma das maiores influências da matemática grega será o seu formalismo, cujo representante máximo é Euclides, por meio do famigerado livro Os Elementos, esse aqui, Os Elementos de Euclides. A grande pergunta é, por que os gregos desenvolveram esta maneira de fazer matemática? Ou seja, por que propriedades geométricas deveriam ser provadas por raciocínios lógicos? Percebe esse exemplo que eu dei aí dos ângulos? Você pode sempre checar fisicamente que é isso que está acontecendo, mas por que surgiu essa necessidade de se provar via raciocínios lógicos? A isso o Ives relata como sendo o mistério grego. Há tentativas de explicar esse mistério e uma das razões pode ser o forte interesse filosófico dessa sociedade ou a influência do período helênico e seu amor pela beleza, ou quem sabe o fato de ser uma sociedade em que a maioria dos habitantes eram escravos, fornecendo um tempo livre para alguns, como Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele tem um papel importante na história da filosofia. Ele é considerado como o primeiro filósofo natural. Pela primeira vez, alguém está tentando explicar fenômenos naturais sem recorrer exclusivamente a seres místicos ou espíritos. Tales de Mileto inaugura a filosofia natural. Os filósofos da escola de Mileto e depois os pitagóricos tentavam explicar a formação do universo não mais em mitos de criação, mas a partir de elementos como a água, o ar e os números.